Bom, boa noite para vocês. A gente vai continuar então a aula 2 sobre sistemas políticos, sistemas socioeconômicos. Deixa eu só ver outra guia aqui. Prontinho. Então, só retomando o que a gente viu um pouquinho do G20, que são os principais países ricos e emergentes do mundo. A gente viu um pouquinho também sobre a divisão política e econômica do mundo atual, que foi onde a gente parou, que a gente começou a falar sobre capitalismo e socialismo. Então, existem dois sistemas socioeconômicos, o capitalismo e o socialismo, e a gente começou a falar um pouquinho melhor sobre eles, sobre o capitalismo especificamente, né? A gente viu um pouquinho da história dele, bem no comecinho, até que a gente chegou aqui, a gente chegou até esse slide, né? Mas eu vou voltar um pouquinho. Então, a gente falou sobre o final do feudalismo e o início do capitalismo, que foi por meio do mercantilismo, que eram os burgueses querendo vender nas proximidades, mas para além do próprio território. Então, começar a vender, sei lá, Inglaterra para a Itália e para outros países ali da Europa, e assim alcançar mais gente. E aí a gente começa a quebrar a ideia de a gente vai começar a produzir para a quantidade de pessoas que tem para comprar. Não. A gente vai começar a produzir e depois a gente vê para quantas pessoas a gente consegue vender. Então, essa é a lógica do capitalismo e essa foi a lógica do capitalismo desde o começo. Os grandes impérios, eles queriam conquistar mais clientes em outros lugares, em outros territórios. Nisso, eles começaram a produzir a mais e começaram a aumentar esse mercado em que eles tinham acesso. Então, foram 2 séculos de amadurecimento até a Revolução Industrial, em 1750. As inovações técnicas, maquinofaturas, aliadas às riquezas vindas das áreas colonizadas, acabaram por promover um acúmulo do capital e uma crescente expansão da economia. Surgiu então a necessidade de garantir o fornecimento de matérias-primas, dominar os mercados consumidores e aplicar o capital de maneira segura, aumentando a capacidade de produzir e, consequentemente, os lucros. A riqueza provinha então da capacidade de produzir mercadorias e não mais do comércio. Então, quanto mais mercadorias a gente produz, quanto mais matéria-prima a gente consegue dos países mais pobres, e quanto mais indústrias e meios da gente transformar essa matéria-prima em algo comerciável, em algo vendível e algo que dê lucro, mais interessante é para um país de primeiro mundo, para um país desenvolvido, para um país capitalista. Então, o capitalismo industrial ele provocou a disputa pelas áreas fornecedoras de matérias-primas, levando a grandes potências do século XIX e XX, como Inglaterra, França, Bélgica, Japão, Estados Unidos e tardiamente a Itália e a Alemanha, a competir pela dominação política e econômica do mundo, o chamado neocolonialismo, né? E pela partilha dos territórios asiáticos e africanos, de acordo com os seus próprios interesses. Então, o neocolonialismo colonialismo é o período em que a gente foi descoberto, a gente foi invadido pelos portugueses, e o neocolonialismo é o novo colonialismo, né? Então é o colonialismo mais recente, que aconteceu até o século XX, até 1900 e bolinha, e em que esses países, em busca de matéria-prima, colonizavam os países que mais tinham matéria-prima para fornecer. Então, os países da África, né, principalmente, e países asiáticos também, que até hoje a gente vive um pouco disso, né? A maioria das guerras, elas são resquícios desses neocolonialismos, colonialismos,
Por isso que a gente vê os Estados Unidos metido em no meio de um monte de guerra aí. Por quê? Porque eles estão tentando pegar matéria-prima, principalmente petróleo, nesses países. Roubarem, né? Na verdade. Alguém pediu para participar? Autorizei. Essa daqui é a balança favorável, que é o que o capitalismo ele prega, para que um país desenvolvido, um país top de linha, ele tenha mais exportações de produtos comerciáveis, de produtos finalizados. Então, o lápis pronto, em vez de a matéria-prima do lápis. Então, a exportação tem que ser maior do que a importação. E quanto mais importação de matéria-prima eu tiver, melhor é para mim, porque eu não produzo a matéria-prima. Então, a parte mais bruta fica para os outros países. Em consequência, os países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, os países do terceiro mundo, né? Eles importam mais. Então, eles são esse C aqui. Então, eles têm importação maior de matéria-prima, e aí eles têm que comprar de fora, eles têm que. Eu falei errado, gente. Importação é quando você compra de fora. Exportação é quando você manda embora. Acho que eu estava falando isso, né? Então, as exportações aqui no A, para um país capitalista, é melhor que ele exporte produtos prontos, produtos industrializados, manufaturados, e que ele importe as matérias-primas. Agora, um país que é subdesenvolvido, ele vai importar produtos manufaturados, industrializados, e vai estar exportando menos produtos industrializados e feitos em fábricas e tudo mais. Então, esse país ele é denominado subdesenvolvido e ele é mais pobre, porque ele está exportando mais matéria-prima. Então, o principal meio que ele lucra, esse país, é vendendo as coisas que ele produz, geralmente de forma muito barata, comparado com o valor do produto final, né? Geralmente a matéria-prima, geralmente não, a matéria-prima ela é muito mais barata do que o produto pronto. Então, esse país ele acaba tendo uma economia menor, um PIB menor, um IDH menor e por aí vai. Alguém tem alguma dúvida? Até aqui? Tô indo muito rápido? Tô tentando falar de uma forma mais calma, para não correr, né? O importante é a gente conseguir entender. Bom, ninguém falou nada, eu vou continuar então. Essa competição resultou no imperialismo, essa competição então pelos países que mais fornecem matéria-prima, esse neocolonialismo, principalmente nos países africanos e asiáticos. Essa competição resultou no imperialismo expresso pelo domínio econômico de uma nação sobre a outra. Imperialismo é a prática na quais as nações, principalmente as mais poderosas, elas tentam manter o controle e a influência entre as nações mais pobres. Então é exatamente isso que eu estava falando, de uma nação, tipo, de um Estados Unidos, de uma Inglaterra, de uma Alemanha, impor o que eles querem em um país. Então, ir lá e roubar tudo que eles têm, assim como fizeram com o nosso pau-brasil, nosso açúcar, nossos minérios. Mas agora a gente está falando de 1900 e pouquinho. Isso é o neocolonialismo, né? Então, é o domínio econômico de uma nação sobre a outra, tentando manter o abastecimento de matérias-primas e os mercados consumidores, o que teve como consequência o militarismo, o nacionalismo, o racismo e a hierarquização das nações. Então, por meio desse poder verticalizado, vindo de cima para baixo, de uma nação sobre a outra, outros diversos conflitos econômicos e sociais vão acontecendo nessas sociedades que são usurpadas, né? Elas não têm grana, elas têm conflitos sociais, elas têm uma desigualdade econômica muito grande. Isso só vai agravando todos os problemas internos, além do que esses países que pegam a matéria-prima nesses países, depois eles vão lá e vendem um produto pronto.
E aí? Aí não são todos que têm condição de comprar e a gente começa a ter diversos problemas como esses, diversas consequências negativas. O nacionalismo, a gente pode ver ele como esses dois lados. De uma forma, ele é ótimo, né? Quando a gente pensa no desenvolvimento de uma nação, a gente tem esse espírito de nacionalidade, que é o que a gente tem muito em falta hoje aqui no Brasil, né? Se você usa uma camiseta do Brasil ou coisa do tipo, a gente já faz uma associação ideológica, por exemplo, a quem vota no Bolsonaro, quem é bolsonarista. Então, se você não é bolsonarista, você não vai querer ter essa ideia. Então, a gente começou a mudar, ou a mesma coisa se fosse, sei lá, outro partido no poder. As pessoas que não concordam com ele não usariam esse símbolo que representa a nação. Então, isso a gente perde em diversas formas. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que as pessoas são muito nacionalistas. Nossa, assustei com alguém pedindo para entrar. Vou baixar um pouco o som. Vocês viram dando um pulinho aqui. O que não acontece, por exemplo, olha, nacionalismo e patriotismo. Não sei te dizer a diferença entre eles. Eu sei que os dois andam juntos, né? O nacionalismo, ele fala mais, eu não lembro se é o nacionalismo ou o patriotismo, mas eu vou dar a definição. Um deles, ele é mais relacionado aos símbolos da pátria. Então, por exemplo, a bandeira, o hino nacional, a própria camiseta de time de futebol. E o outro é a sensação de pertencimento, ou seja, o que é ser brasileiro, o que faz você ser brasileiro. É isso aí, Vitória. O que eu vi aqui, rapidinho, foi que o patriotismo ele está ligado a essas questões mais relacionadas ao afeto por uma nação, como a Vitória colocou. Então, sejam símbolos como a camiseta, símbolos como, sei lá, o nosso carnaval, essas coisas assim, trazendo aqui para a nossa realidade. Patriotismo. Eles são a mesma coisa mesmo. Eles são complementares, não a mesma coisa, são complementares. O nacionalismo ele está ligado mais a questões políticas. Então, o nacionalismo ele é bom, por exemplo, para quando a gente vai ter um embate com o governo atual. A gente precisa de um espírito de nacionalidade, de nacionalismo, para que a gente entenda o porquê isso está errado. Porque a gente não quer que a nossa nação passe por isso, porque a gente não quer que os nossos futuros, sei lá, filhos, netos, sei lá o quê, eles não vivam o que a gente está vivendo por agora. Então é um desejo de mudança, sei lá, que o nacionalismo pode gerar, tendo em vista as questões políticas. Já o patriotismo, ele está visando mais que isso, está visando por exemplo, os estadunidenses eles terem uma bandeira na porta de casa, como a gente vê em vários filmes ou várias coisas. Isso é um patriotismo, é esse amor pela pátria, entendeu? Esse, nossa, eu amo os Estados Unidos. Esses já perceberam que eles são meio assim? A gente não tem tanto esse patriotismo. É interessante esse patriotismo? Sim, para uma nação é interessante. E o nacionalismo também, né? O nacionalismo principalmente pela questão das defesas dos direitos de uma nação. Mas o patriotismo também é importante para que a gente consiga ter mais não sei, conseguir olhar com melhores olhos a nossa nação, né? É difícil numa nação como o Brasil? Difícil. Deixa eu ler o que a Adriane colocou. Adriane. Então eu posso definir que nacionalismo está ligado a questões políticas e patriotismo a questões culturais. Também culturais e também relacionadas ao afeto com a pátria mesmo. Então, patriotismo vem de paternal, né? Então, uma relação mais afetiva, mais calorosa mesmo, mais íntima. Mas essa definição é boa, Adriane. E, enfim, essas consequências são que a gente viu aqui, de nada. Essas consequências que a gente está vendo aqui, como militarismo, nacionalismo, racismo e hierarquização das nações, elas são consequências diretas do capitalismo.
até nos dias atuais, porque o próprio capitalismo ele promove essas divisões em classes. Então, para o capitalismo se manter, a gente precisa do patrão. E para o capitalismo se manter, a gente precisa do proletário, do funcionário, da pessoa que trabalha para o patrão. E existe essa diferença social. O chefe, ele tem que estar acima e o patrão e o funcionário ele tem que estar abaixo. E para isso continuar se mantendo, a gente vai ter uma hierarquização na sociedade. Então a gente vai ter desigualdades sociais, porque o objetivo principal do capitalismo é o lucro, né? Então, visando o lucro, é assim que esse sistema ele se mantém. Mas eu vou continuar aqui para continuando a linha de raciocínio. Qualquer coisa, vão mandando aí no chat, tá bom? A partir da Segunda Guerra Mundial, com as potências europeias enfraquecidas e em crise, surgem os Estados Unidos como grandes investidores externos, graças ao acúmulo de capital e a seu crescente poder político-militar. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, que aí os países europeus ficaram destruídos, destroçados por o Japão também, né, com as bombas, mas por terem passado por duas guerras, a Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1917, e a Segunda em 1945. É um período de tempo muito curto, né, para um país se reerguer de 1917 até 1939, que começa a Segunda Guerra Mundial, e aí, de novo, acabar com toda a nação, né, tipo, destruir tudo mesmo. Então, os Estados Unidos, ele, espertinho, igual é, né, eles foram lá, viram a oportunidade, falando, tem que agarrar, né? E nisso eles ajudaram esses países europeus a se reerguerem. E dessa forma, você vai criando uma influência política e social ali dentro, né? Então, isso fez com que os Estados Unidos fosse se reerguendo e fosse sendo cada vez mais uma potência mundial. Aí que começa a emancipação dos Estados Unidos da América. O capitalismo entra em uma nova fase, então, a financeira ou monopolista, com a expansão de grandes empresas, corporações multinacionais, hoje chamadas de transnacionais. Então, hoje a gente fala transnacionais, a gente não fala mais multinacionais, que é uma empresa que tem uma sede em um país, e nisso você consegue expandir, crescer tanto essa empresa, que você consegue colocar sedes da mesma empresa em outros países. Você consegue colocar filiais, né? O incessante acúmulo de capitais em escala mundial, o monopólio e a internacionalização da produção. A gente pode resumir tudo isso pensando em como as marcas hoje em dia elas estão muito mais mundiais, né? Tipo, se a gente pegar o McDonald's. McDonald's tem origem nos Estados Unidos e hoje em dia a gente, por meio da globalização, a gente consegue ter um acúmulo de capital em escala mundial do dono do McDonald's. Ele consegue acumular dinheiro do mundo inteiro que comprou essa rede. O monopólio é quando... Não sei se vocês são familiarizados com esse termo, mas é o que eu estava explicando na aula passada. Teve mais uma pessoa pedindo para entrar. Gente, eu não consigo me concentrar em duas coisas ao mesmo tempo, acho que vocês já perceberam. Alguém pede para entrar, eu não consigo continuar falando. Mas voltando, o monopólio é quando uma pessoa detém todo o mercado e toda o domínio comercial da redondeza. Então, a gente pegar o McDonald's mesmo, vamos pegar o McDonald's com uma lanchonete de bairro. Se eles estão no mesmo lugar, a chance do McDonald's dominar tudo ali, só o McDonald's vender, seja por ser uma marca, por ser muito conhecido, muito visado, ele consegue deter toda a população ali ao redor para vir até ele. Ele consegue atrair toda a população até ele. Outro exemplo é tipo se a gente tem uma distribuidora de bebidas em uma cidade, porque a gente foi abrindo outras e outras e outras e outras, e o cara que era dono dessa distribuidora de bebidas, ele foi lá e comprou todas. Ele tem um monopólio das distribuidoras de bebidas da cidade. E nisso ele consegue colocar o preço que ele quiser, consegue acumular cada vez mais renda, capital, né? E isso é ótimo para ele. É como no jogo? Que jogo?
Então, esse que é o monopólio. Exatamente, é uma pessoa que é como no banco imobiliário ou no Monopoly. Uma pessoa, ela detém toda a riqueza do tabuleiro ali. A pessoa que mais tiver propriedades, ela vai ser a vencedora. E é basicamente isso. Banco imobiliário, nossa, foi ótimo você comentar isso, Vitória. Banco imobiliário ou Monopoly digamos que é o jogo que te ensina a viver no mundo capitalista. É isso que acontece naquele jogo. Então, a internacionalização da produção é a gente conseguir alcançar o mundo inteiro com o nosso produto. É só a gente pensar em. Estou olhando ao meu redor, porque hoje em dia é assim, né? O computador. Se a gente pensar no computador que eu estou usando, sei lá, o da Dell. A Dell, a Samsung. Poxa, a Samsung. A internacionalização da produção. A Samsung é uma marca sul-coreana, só que eu aposto que a maioria de vocês deve ter alguma coisa da Samsung na casa de vocês. Seja o celular, o notebook, o fone de ouvido, eletrodomésticos ou por aí vai. Então, isso tudo é o capitalismo que a gente está falando e os seus frutos. O capitalismo, então, passou a ter como características marcantes a aplicação dos principais investimentos na indústria e nos recursos naturais, distribuição da produção e dos lucros, a nova divisão internacional do trabalho, que a gente vai ver mais para frente, a propriedade privada ou particular dos meios de produção, porque se a gente tem uma estatal, como, sei lá, o Banco do Brasil, ou a Petrobras, o lucro vai para o Estado, parte do lucro. O que acontece hoje em dia é que as empresas, o que está acontecendo é privatização de parte de uma empresa. Então, sei lá, 51% da empresa é estatal e 49% é privada. Então, aí a gente divide os lucros. Agora, um McDonald's, uma Samsung ou outras transnacionais, elas não são parte do Estado. Elas são parte de alguém. Parte de um Bill Gates da vida, parte de um Steve Jobs e por aí vai, que eu não sei o nome das outras pessoas que fundaram essas grandes marcas. Então, a propriedade privada, particular, ela tem que acontecer no capitalismo para esse lucro ser detido na mão de uma pessoa e para esse sistema funcionar. É assim que funciona o capitalismo. O trabalho assalariado, a livre concorrência e livre iniciativa, que é a chamada economia de mercado, que é o que a gente vive hoje, por mais que existam monopólios. Por exemplo, que eu dei o exemplo da distribuidora de bebidas de uma cidade. Um cara tem 23 distribuidoras na cidade, mas nada me impede de eu ir lá e criar uma nova. Pode ser que dê errado, porque aí ele vai usar meios do capitalismo para com que eles não comprem na minha distribuidora? Sim, mas eu tenho o direito e eu consigo ir lá e abrir minha distribuidora. Óbvio, preciso de uma grana, né? Não é fácil assim. Mas, enfim. E o lucro como objetivo. Então, o principal objetivo de tudo isso é eu lucrar, é eu conseguir um dinheiro a mais do que o que eu estou investindo. E a presença de duas classes sociais, né? Como eu falei, precisa ter um chefe e precisa ter um funcionário. Precisa ter um burguês e precisa ter um proletariado. Então, é assim que o sistema capitalismo funciona. Obviamente que a gente tem as suas particularidades, a gente tem diferenças de cada nação, como a nação se organiza, como é o histórico da nação. Isso tudo influencia no capitalismo vigente, de fato, que tá funcionando ali. Não é porque a gente tem o mesmo sistema político, a gente vai ver isso com o socialismo também, que ele é o mesmo, a gente tem o capitalismo tanto aqui, tanto nos Estados Unidos, que ele se comporta da mesma forma, né? A gente tem que levar várias questões em, em consideração, mas que os preceitos, que as ideias, que o ideal, que essas regrinhas que são essas principais características marcantes, elas estão inclusas nesses dois países, por exemplo? Estão. Então, e assim como na maioria do mundo, né? Quase todos os países do mundo são capitalistas. Então, é mais ou menos assim que o mundo atual se comporta. Então, só para finalizar,
Aqui eu coloquei um trechinho de Tempos Modernos, um GIF, né, na verdade, que eu acho que todos vocês já conhecem, já tiveram contato em algum momento, que é um filme do Chaplin, que ele demonstra exatamente como que é esse início do proletariado, que ele estava acostumado com outro tipo de meio de produção, e ele tem que se adaptar a esse lucro incessante do patrão, que é o patrão ali supervisionando ele, e ele tem que ficar fazendo exagerados movimentos repetitivos ou exagerados manutenção da máquina para que assim o patrão consiga ter um maior lucro, né? Então, esse filme é muito interessante, eu acredito que vocês já tenham assistido ele em algum momento da vida de vocês, em alguma aula, acredito. Mas se não, eu posso deixar um trechinho para vocês no Class também. Então, um remember do capitalismo é a lei da oferta e da procura, da procura. Então, o valor altera. Como eu falei para vocês, a gente não produz mais. A gente não produz mais de acordo com a quantidade que as pessoas precisam, mas sim a gente produz para que as pessoas comprem, para a gente conseguir vender. Só que às vezes a gente produz demais e não consegue vender. Então, se a gente produziu muito lápis e 10 pessoas compraram lápis e a gente quer vender o resto, a gente vai colocar o preço do lápis lá embaixo. Que é ele ficando baixinho, aí a gente consegue atingir mais pessoas que comprem. Agora, essa é a lei da oferta e da procura. Tem pouca gente procurando e tem muita oferta. Então, abaixa o preço para vender mais. Agora, se tem muita procura e pouco lápis, tem 10 lápis para 1.000 pessoas, o preço vai lá em cima. Então, esse é o preceito da lei da oferta e da procura. Aí, o lucro, ele é o valor agregado sobre o custo de produção. Então, quanto menor o custo de produção, maior o lucro. Então, eu produzi meu lápis a 10 centavos, eu vou vender ele a R$ 1. E por aí vai. Agora, se eu produzir algo muito caro, o meu lucro vai ser menor, porque eu não posso vender muito caro também, né? Então, esse é um resuminho simplório do que é o lucro, mais facilzinho, assim, só para a gente prosseguir. Se eu explorar mais e pagar menos, eu tenho lucro. Então, se o meu trabalhador ele trabalhar 16 horas por dia, assim como era lá no século XIX e no XX, principalmente, quando a gente não tinha todos esses direitos trabalhistas, ou como é ainda em alguns países que a gente não tem todos esses direitos trabalhistas. O patrão explora mais o funcionário e ele paga menos, ele trabalha 16 horas por muito menos que um salário mínimo. Lucro para o patrão. Da mesma forma que se a gente divulga mais um produto, a gente vai vender mais e a gente vai ter o lucro. E por fim, o capitalismo ele se baseia por obsolescências. Eu acho que vocês já ouviram esse termo, principalmente o obsolescência planejada. Vocês já ouviram ele? Obsolescência é quando a gente deixa algo obsoleto. Algo obsoleto é porque não serve mais. Então, por exemplo, CDs estão se tornando obsoletos, certo? A não ser para quem seja um colecionador, hoje em dia os notebooks nem vêm mais com entrada para CD e DVD. Então o CD ele está se tornando obsoleto. Algumas pessoas colecionam, ó, super legal. Já já vai virar o novo vinil, né? Disco de vinil. Mas esse é o significado de obsoleto. Agora, as obsolescências do capitalismo, as coisas que são feitas para serem obsoletas, a gente chama de obsolescência planejada. O que é isso? É você lançar um produto e aí, daqui a algum tempo, ou ele parar de funcionar, ou a gente mudar o ideal do meio, a ideia das pessoas, para que ela pense que aquilo já não é mais suficiente. Um exemplo disso é o lançamento, por exemplo, de iPhones e Samsung, e celular da Samsung ou das outras marcas, mas vou pegar esses dois que são os monopólios, né, principalmente aqui do Ocidente. Então, lançou o S20, eu acho que está no S20, né? Lançou o S20, aí eu comprei o S20. Poxa, eu tô com o último agora, o melhor de todos. Só que aí ano que vem lança o S21. Aí eu vou ficar, poxa vida, mas
Eu não vou ter a câmera tão boa, eu não vou ter tananã. Isso tudo por meio de propagandas e por meio do marketing e tudo mais, a gente vai querer trocar. A gente quer o mais novo, e a gente nem precisa. Poxa, eu tô com o S20. O S20 ele tem muitos e muitos recursos que talvez, se eu for pensar na funcionalidade, eu não precise trocar e eu consiga ficar com o celular por muito e muito tempo. Só que aí entra outra coisa da obsolescência planejada. As coisas são feitas com menores qualidades. Eu não sei se vocês já ouviram a avó, a mãe ou algum parente de vocês falarem, por exemplo, de máquinas de lavar roupa que não se produzem mais Brastemp como antigamente. Ou alguma outra marca que falam, nossa, hoje em dia não faz mais como antigamente as coisas, tudo quebra rápido. Essas pessoas têm razão, isso é real, isso é proposital. Então, as fabricantes de máquina de lavar roupa, elas não vão colocar a peça que dure mais tempo. Elas vão colocar a que dure menos tempo. Porque aí você vai comprar e você não vai ficar sem uma máquina de lavar roupa, né? E aí você vai lá e vai comprar outra. Da mesma forma, todos os outros produtos que a gente consiga imaginar ao nosso redor. Tudo é feito para quebrar. Isso é obsolescência planejada. E a peça vai caindo em desuso, exatamente. Quando não, por exemplo, quem tiver iPhone ou conhecer alguém que tem iPhone, o software faz isso. O Android também faz isso, mas é mais difícil. Mas demora mais tempo. Agora, o software, que é o iOS, né, no caso do iPhone, chega um momento que o seu celular não suporta mais o iOS novo. E aí, o que você vai fazer? Vai ter que comprar um novo iPhone para você ficar mais por dentro, ou talvez até por ter um aplicativo. Tem Androids antigos que não suportam WhatsApp. E aí, se você não tiver um celular novo que não tem esse Android, você não vai ter o WhatsApp. Então, você vai ficando para trás na comunicação e na globalização mesmo, né, de como o mundo se comporta. Vou ver o que a Vitória colocou aqui. Ou seja, as fábricas não produzem mais aquela peça que você precisava para consertar. Também tem essa parte. Por exemplo, hoje em dia os celulares, não sei se vocês já repararam, mas são pequenas coisas que a gente talvez às vezes nem repara. Por que que os celulares não saem mais a tampa de trás? Eu tenho um celular antigo aqui que ele sai a tampa de trás, sabe? Quando a gente tira a tampa de trás e via a bateria. Eu aposto que se vocês olharem o celular de vocês, se for muito novo, ele não vai sair a bateria. Porque aí, para você desmanchar um celular, para você trocar a bateria, a pessoa abrir, correr o risco de quebrar um vidro ali no meio do caminho, e aí você vai falar o quê? Ah, compensa eu comprar outro celular. E a gente vai produzindo mais e mais lixo, mas aí nem vamos entrar nessa questão do lixo, né? Porque não tem como não entrar. Essa obsolescência planejada vai fazer com que você descarte e a gente vai gerando cada vez mais e mais lixo. Eu não sei se vocês Nossa, sabem. isso me deixa muito brava, porque eu, tipo, outro dia eu fui no restaurante e me serviram um suco e trouxeram um canudo pra mim. Eu não uso canudo, né? Mas o canudo era plástico e ele tava embrulhado num plástico, então é duplamente plástico que a gente produz. Exatamente. Tudo que a gente compra vem em plástico e não tem necessidade, né? Por isso que é interessante quem se revolta um pouco com tudo isso, quem se preocupa mais com as causas sociais, algumas pequenas ações já são suficientes em alguns casos. Só que aí, o que a gente não pode esquecer é que os principais produtores desse lixo não somos nós. Isso não significa que a gente não tenha que, sei lá, ser consciente com o uso de água, ser consciente com o uso de plástico. Mas quem está mais ferrando o planeta não somos nós. São as grandes corporações. Então, por exemplo, na fabricação de uma garrafinha de plástico, usa, se não me engano, 10 mil litros de água. Vai adiantar eu ficar no meu banho menos tempo? Vai. Tipo, todo mundo se mexer um pouquinho, vai. Mas não como se essa empresa mudasse a cabeça dela. Eu não como carne, né? Há 3 anos, sou vegetariano. O consumo de água que existe, o uso de água, desde do cultivo do grão que o boi, sei lá, vai comer, até o momento que ele é morto, o tanto de água que produz nisso tudo, talvez eu nunca precise usar esse tanto de água na minha vida. Então vai adiantar simplesmente eu fechar a torneira enquanto eu tomar banho?
enquanto eu escovar o dente? Não tô falando que não é para você fazer isso, porque obviamente de pouquinho em pouquinho a gente vai mudando. Mas se a gente não focar nas grandes corporações, nessas grandes marcas ou indústrias que elas de fato usam isso em grandíssimas quantidades, elas usam desse poder em grandes quantidades, a gente não vai estar combatendo o mal pela raiz, mas sim a gente vai estar combatendo a causa, mas sim a consequência, né? É tipo a gente pegar um problema de saúde e não pensar como acontece isso, mas só medicar, 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 não adianta. Tudo bem, é necessário medicar também. É necessário a gente aliviar a nossa dor, só que é mais interessante ainda a gente ver o que está causando essa dor para a gente não precisar mais usar o remédio, né? Um Isso foi exemplo. uma coisa que eu vi uma vez quando eu fui no mercado. Comprei uma batata palha, beleza, a mais barata que tinha. Chegando em casa, eu fui ler o rótulo, né? E tava escrito lá, produto vegano, receitas no site. Aí, beleza, acessei o site deles e a primeira receita que tinha era um escondidinho de frango, não era nem frango vegetal. Olha só. E aí eu fiquei pensando, nossa, batata é vegana, você não precisa ser. Então achei assim muito contraditório. Mas essas são as contradições do capitalismo, né? A Ana Clara colocou aqui. Minha mãe vive reclamando que não fazem mais máquinas Brastemp como antigamente. Recentemente compramos uma nova e ela já deu problema. As coisas antigamente duravam muito. Tanto é que muitas pessoas ainda têm alguns produtos de 10, 15 anos. Exatamente. Na atualidade, tudo é feito para durar um curto período de tempo, para você comprar novamente. Exatamente, Ana Clara. Isso é obsolescência planejada. Ou programada. Tem pessoas que usam programada também. Dá para usar os dois, porque a obsolescência planejada é o quê? As empresas planejando quebrar, planejando usar o produto mais inferior ou com menos resistência para quebrar mais rápido. E programada porque aí você já programa o tempo de vida útil desse utensílio e tudo mais. Então tá certo usar obsolescência planejada ou programada. E aí, falando de obsolescência planejada e programada, comprar o que a gente não precisa, o que gera lucro. E é esse o intuito do sistema capitalista, né? Eu acho que nem compensa eu ir para o socialismo, para a gente ir para o comunismo, para a gente não fazer nada correndo, né? Já são 8h57. Se vocês quiserem falar comigo, eu ia colocar, como eu falei para vocês, correndo na sexta, eu ia colocar lá no Class uma enquete para vocês falarem se vocês estão gostando de ser na terça Geografia Geral e na sexta Geografia do Brasil. Só que eu não coloquei na sexta porque a gente teve uma aula só. Aí eu pensei em colocar nessa sexta agora a enquete, que eu não sei se alguém já fez com vocês, mas a gente, professor, consegue fazer enquete lá no Class. Tem outras várias coisas que a gente consegue fazer. Eu não sei se já usaram com vocês. Ó, dá pra gente fazer aqui também. Vou fazer uma enquete aqui, ó. Aqui no. É tipo no Instagram. Aí, ó. Botem aqui, por favor. Apareceu para vocês? Aí no cantinho do celular ou da. Ali embaixo, no canto inferior direito. Apareceu para alguém? Ah, não, eu não lancei. Agora acho que foi. Apareceu para vocês? É isso que eu vou fazer com vocês lá no Class. Mas aí, se vocês quiserem votar já. Aí eu pensei em esperar um pouquinho mais. Hoje eu corri menos com a aula, porque por mais que a gente tenha que correr, por tempo que a gente tiver, o tempo que a gente tem pro vestibular é curto, eu pensei assim, que é melhor eu passar os assuntos mais devagar e todo mundo conseguir entender, do que se a gente passar correndo e não ficar bom essa parte, né?
E aí, depois disso, eu vou pedir para vocês opinarem também. Vou finalizar a gravação. E eu queria pedir também sugestão para vocês, sabe? Se vocês acham interessante